Vamos lá, meus amores! A aula 2 do nosso módulo 2 é para falar sobre as atualizações de leis do Estatuto da OAB de 2019. E aqui eu chamo a atenção que é a aula mais importante praticamente desse curso. Por quê? Principalmente em eleições, que é sempre uma aposta minha nas revisões de véspera, mas também essa lei que já caiu inúmeras vezes. No mínimo 4 vezes já caiu essa questão aqui, tá? A primeira lei é a Lei 13.793 de 2019. Essa lei nos diz o seguinte, tudo sobre o artigo 7º aí do seu Estatuto da OAB. Ela nos fala que é direito do advogado examinar em qualquer órgão do Poder Judiciário, Legislativo ou até mesmo administrativo autos de processo findo. O que é processo findo? Que acabou, finalizou, ou processo em andamento, sem procuração. Só que uma atenção importante. Ele está me falando que o advogado tem o direito de examinar processos que acabaram ou estão em andamento sem procuração. O que cai na sua prova? É essa regrinha básica? Claro que não. O que cai na sua prova é a exceção. Se você sabe a exceção, você que está aí me assistindo no nosso curso de ética, diz para mim qual é a exceção. Eu só posso ter acesso a processo sem procuração se não for segredo de justiça. Anota aqui comigo, ó, vou até virar aqui um pouquinho. Sem procuração, quando for segredo de justiça, é a minha o quê, gente? Vamos lá. Segredo de justiça, no caso aqui, eu volto para cá. Segredo de justiça, você tem que ter procuração. E uma pergunta que sempre recorre muito lá na OAB Flix, no nosso fórum de dúvidas, é o seguinte: Prof. Dani, eu sei que eu só posso analisar um processo se eu tiver procuração, mas vamos supor que o processo encerrou, transitou em julgado e está arquivado há mais de 10 anos. Neste caso, mesmo sendo sigiloso, eu posso ter acesso? Óbvio que não, pessoal. Uma vez em segredo de justiça é o resto da vida, até porque não faz sentido. Vamos supor que a sua vizinha mora aí do seu lado, super fofoqueira, se separou. E você tá doido pra saber porque ela se separou. E aí você pensa, calma, eu vou lá no tribunal, vou pegar o processo e vou saber a fofoca que tá rolando. Só que o processo tramita o direito de família em segredo de justiça. Aí você pensa assim, quando arquivar, eu peço pra olhar. Não, gente. Até porque, se uma vez é em segredo de justiça, se fosse arquivado, todo mundo queria ter acesso. Eu só posso ter acesso se eu tiver procuração. Regra geral, é direito do advogado ter acesso, examinar processo em qualquer lugar, andamento ou findo, mas eu tenho que ter procuração se for segredo de justiça. Ficou claro? Maravilha. Vamos lançar então para a próxima lei, a Lei 13.875 de 2019. Nesta lei aqui, nós vamos falar sobre eleições. E lá no meu curso completo de ética, que está disponível para você, lá no OAB Flix, se você assinar, inclusive, vou até falar para você, assina logo esse OAB Flix, R$ 47,00 só, parcelas mensais, você pode cancelar sem multa a qualquer momento e você tem acesso a todo o meu curso completo de ética. Tanto de estatuto, código de ética e regulamento geral. E quando chega nessa parte aqui, que a gente fala sobre competência e sobre eleições, é sempre assim, parece que é um desespero entre os meus alunos. E eu quero muito te ajudar nesse ponto. Quando a gente fala sobre eleições, eu vou introduzir um pouco esse assunto com você para explicar essa nova lei. Nova, não tão nova, que é de 2019, né? Essa lei diz o seguinte: quando um candidato, você, futuro advogado, futura advogada, quer fazer parte dos membros da diretoria, quer fazer parte efetivamente da OAB, você quer concorrer às eleições. Para que você concorra, o artigo nos diz que você não pode ocupar nenhum cargo exonerável ad nutum, de livre nomeação e livre exoneração. Nesse caso, se você ocupa um cargo nesse caráter aqui, você não pode assumir. Segundo ponto, fala pra gente que se você, candidato, tiver qualquer infração disciplinar e não for reabilitado, você também não pode. Então ele fala, não ter cometido infrações disciplinares. E é importante ressaltar, gente, que quando a gente fala de infrações, nós temos um prazo para que aquilo ali suma do seu cadastro. Então, tem um prazo de reabilitação após 1 ano
do encerramento ali, do cumprimento da sua sanção disciplinar. Você entra com um pedido, então, de reabilitação do seu processo para que ele suma do seu cadastro, tá? Terceiro ponto, esse é o ponto de alteração. Quando a gente falava sobre participar e concorrer às eleições, nós sempre exigíamos que o candidato tivesse no mínimo 5 anos consecutivos de prática na advocacia. Então é assim, consecutivo. Vamos supor que em 2010 deu entrada na carteira, advogou por 3 anos, até 2013. E aí em 2013 você fez uma pausa, pediu para então, você saiu aí de uma licença dos quadros da OAB e parou de advogar por um tempo. Depois de 10 anos, você retoma e advoga mais 2. Ao todo, você tem 5 anos na advocacia, mas não são consecutivas. E a lei nos dizia isso, que o advogado precisava ter 5 anos de prática jurídica consecutivos na advocacia. Só que a lei 13.875 alterou. Diz o que pra gente? Olha, eu vou reduzir o prazo de 5 anos para 3 anos. Mas ei, atenção aqui comigo. 3 anos somente, ei, vamos lá, somente para conselheiro da seccional e conselheiro da subseção. Ah, professora, quer dizer então que a redução do prazo não está lá também previsto para os membros da diretoria? Não está não. E também não está previsto para os conselheiros da federal. Então, o prazo de 5 anos mantém para os membros da diretoria. Prof, quais são os membros da diretoria? Vamos relembrar comigo lá na parte de competência? Nós temos o secretário-geral, secretário-geral adjunto, o presidente, vice-presidente e temos aí o tesoureiro. Além disso, nós temos os conselheiros. Conselheiro federal, 5 anos. Conselheiro da seccional e da subseção, 3 anos. Pergunta para você que ainda não é meu aluno. Se assim eu posso dizer, né? Porque na verdade você tá aqui no curso comigo, então você já é meu aluno, tá? Ó, pergunta para você é a seguinte: presidente do conselho seccional tem que ter 5 anos ou 3 anos? Responde para mim aqui, ó, abaixo. Eu quero saber tudo, que se você está gostando ou não desse vídeo. E já te adianto com uma resposta para fechar a aula de hoje. Tem que ter 5 anos. Porque 3 anos somente conselheiro seccional e o conselheiro da subseção. Os demais membros vão ter o quê? 5 anos. Anota aí, vai cair na sua prova e você vai me contar. Combinado? Te espero na última aula sobre atualização.